Vamos acessar novamente aqui o provimento de conteúdo. E aqui nós temos algumas imagens do DER que foram sendo lançadas até aqui. Você observa que a imagem foi sendo lançada, foi tendo uma discussão, até que nós lançamos a última imagem e aí fechamos o nosso DER, tá? Bom, nessas imagens você observa aqui o nome das tabelas. Olha, bem patrimonial, grupo bem patrimonial, apólice seguro, depreciação bem, documento bem, patrimônio taxa de depreciação, patrimônio índice de atualização. Essas tabelas elas sofreram uma alteração nos seus nomes, para que nós possamos localizá-las mais facilmente aqui no banco de dados, tá? Se nós abrirmos aqui o banco de dados T2TIRP, nós vamos observar qual foi essa alteração. Aqui, ó. Todas as tabelas agora iniciam com Patrim, ok? Então fica mais fácil de nós localizarmos as tabelas aqui no nosso banco de dados, tá? O conteúdo em si das tabelas mudou pouquíssima coisa. Agora o nome de todas as tabelas foi alterado, ok? Por isso que você deve se basear no DER unificado, né? No DER unificado ele já está com essa alteração aqui. E nós vamos nos concentrar agora na tabela taxa depreciação. Tá? Essa tabela ela foi disponibilizada numa discussão aqui. Aqui, ó. Nós temos primeiramente uma tabela de índices e aqui está a tabela de depreciação, né? Então, existe já uma instrução aí para se utilizar essa tabela com taxas de depreciação já definidas, tá? Por conta disso, aí você deve ler essa discussão para você entender como é que nós chegamos nesse entendimento. Então, foi disponibilizada pelo colega Roberto Query essa tabela de depreciação e nós criamos aqui uma tabela para ela, tá? É a tabela taxa de depreciação. E ela já está devidamente persistida, os dados já estão na tabela, tá? De onde é que vieram esses dados? Eles vieram desse arquivo aqui, ó, tá? Então você vai popular essa tabela taxa de depreciação a partir desse arquivo aqui. Você salva esse arquivo na sua máquina. Vou salvar aqui no desktop mesmo, só para a gente ver. Abre o arquivo. E o que importa é isso aqui, esse insert, tá? O que é que você vai observar nesse insert aqui? A primeira coisa que você vai observar é o nome da tabela, né? Quando você colocar esse insert aqui, ó, tá? Porque ele é um insert que já tem todas as colunas dele, ok? Já tem todos os registros. Então, o nome da tabela é Patrim taxa de depreciação. Então, você já vai mudar isso daqui, ó. Patrim taxa depreciação. E os campos? ID, NCM, bem, vida e taxa. Pronto, os campos estão ok. Depois disso daí, pressionou aqui, olha, executar a consulta corrente e os dados eles vão ser persistidos, tá? Bom, como é que nós vamos tratar isso daí na nossa aplicação? Já que isso aí são dados pré-existentes, né? Nós vamos fazer uma janela apenas para consulta. Então eu estou aqui com dois Delphis abertos. Nesse primeiro aqui eu vou abrir o servidor. E nesse segundo Delphi eu vou abrir o patrimônio, tá? Fontes, RP, cliente, patrimônio
Patrimônio DPR. Aqui está. Bom, então vamos logo abrir a nossa janela. Patrim taxa de depreciação. Aqui está a janela. Ok. E essa janela ela traz aqui, olha, o NCM, o bem, a vida e a taxa. Esses dados eles serão usados, serão utilizados para realizar aí o cálculo da depreciação de determinados bens, né? E é por isso que é importante que você leia a discussão que houve aqui para que você entenda em que momento essa tabela ela será utilizada pela aplicação. Essa janela ela vai então exibir para o cliente esses dados. É uma janela de consulta, tá? Eu vou executar aqui o servidor. Vou executar a aplicação cliente. Aqui está, olha, taxas de depreciação. Vou pesquisar. Uma coisa que eu já vou chamar a atenção é que nessa pesquisa que eu fiz, esses dois botões, eles ficaram com a imagem incorretas, né? Isso aqui eu gostaria que vocês pesquisassem por que isso está acontecendo. No entanto, quando eu começo a navegar, ele já altera a imagem. Veja que eu consultei novamente e agora veio correto. Então está acontecendo aí de vez em quando, né? Por que isso está acontecendo? Já fica aí para você fazer uma pesquisa, tá? Um outro detalhe é o campo NCM. O campo NCM no nosso banco de dados, ele tem 8 posições, tá? Na nossa tabela NCM, nós temos 8 posições para o código e cabe tranquilamente. Mas aqui na tabela depreciação, o NCM, ele pelo que parece está vindo com a máscara, tá? Vamos procurar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, esse cara aqui, aparelhos de raio ultravioleta ou infravermelho. Aqui o NCM 901820. 901820, tá certinho. Mas já que ele está gravando com a máscara, será que nós não perdemos alguma informação, algum dado, quando nós persistimos isso daí no banco? Isso é outra coisa que você também vai pesquisar, tá? O fato de nós termos gravado, deixado apenas varchar 8, e o fato desse arquivo ter vindo com a máscara, algum dado foi perdido? É outra coisa que você vai pesquisar, tá? Então tá aqui, ó. O usuário então ele vai ter essas informações, ele tem aqui o NCM, qual é o bem, a vida e a taxa. Ok? Como eu já mencionei, isso daqui vai ser usado em algum momento no sistema, né? E você deve ler para compreender a teoria disso daí, as informações, a discussão que houve lá no fórum, tá? Ok, eu não tenho o botão alterar, não tenho o botão excluir e nem tenho o botão incluir, né? Esse é um tipo de tela que serve só para consulta mesmo, ok? Se eu clicar duas vezes, aí sim eu vejo a informação, olha, mas eu não consigo alterar nada, né? E o único botão que aparece aqui para mim é o botão cancelar, eu também não tenho o botão salvar, ok? Para que isso seja possível, como é que nós trabalhamos aqui? Essa janela ela herda normalmente de tela cadastro, tá? Só que aqui, olha, no método controla botões, né, nós sobrescrevemos esse método aqui nessa janela filha, porque esse método está na janela
tela cadastro, tá? E aqui nós pegamos os botões inserir, alterar, excluir, salvar e põe um visible false. Então esses botões eles não vão aparecer. Sempre que nós chamarmos o método controla botões, né, ao inserir, ao consultar, ao incluir, ao cancelar, ao salvar, esse método ele é chamado várias vezes lá na janela Py. Então sempre que ele for chamado, ele faz o que tem de fazer na janela Py, nós estamos herdando aqui, e finalmente aqui nessa janela, esses botões eles ficam invisíveis, tá? Form Create nós setamos aqui o VO e o controller. Grid para edits nós pegamos as informações do grid e jogamos no edit. Apenas isso, tá? Então a janela é bem simples mesmo, tá? Ela não tem os métodos de alterar, incluir, salvar, não tem nada daquilo. É apenas para consulta. Ok. Se nós observarmos o VO dessa janela, vou abrir logo o VO e o controller. O VO é um VO simples, ele apenas faz referência ao que nós temos no banco de dados. Esse VO ele foi criado, foi gerado lá pelo gerador de VO e controllers, né? Vocês já viram várias vezes como é que utiliza esse gerador, então eu não vou mostrar mais nesse módulo a sua utilização. O controller, mesma coisa, foi gerado pelo gerador de VOs, de controllers, né? Esse aqui é o controller do lado do cliente, tá? Ele também, você gera ali com o gerador e não precisa alterar mais nada, tá? Não precisa fazer alterações aqui. No lado do servidor, o que é que nós temos de fazer para que isso funcione? Nós adicionamos o VO, que nós já vimos, e o controller do servidor. O controller do servidor também foi gerado lá pelo gerador e nada foi alterado nele. Do jeito que ele foi gerado, nós inserimos aqui no projeto e ele já funcionou. E claro, não esquecer que na janela Server Container você tem que registrar as classes, né? Então aqui, olha, você faz referência às units que você está usando, no caso aqui taxa de depreciação, e no método registrar classes você registra as devidas classes, no caso aqui a classe taxa depreciação, ok? Então é isso, fazendo isso, essa janela ela vai funcionar sem problemas. Tá? Uma janela bem simples de ser construída, uma janela só para consulta, não tem muito segredo.